aí pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa primeira aula teórica. Já conheci todos vocês pessoalmente nas aulas práticas, vocês já me conheceram. A nossa aula teórica vai começar esse ano de uma maneira diferente, quem sabe ao longo do ano no Moodle a gente volta a ter também a aula teórica de maneira presencial, né? Enquanto não dá, a gente vai continuar dessa forma. Vocês vão assistir a aula agora, depois que encerrar a aula, a gente vai entrar no Zoom para tirar as dúvidas que surgirem, ou fazer algum comentário adicional, enfim. E óbvio que se dúvidas forem surgindo ao longo dos dias de aula prática nossa ou nas próximas aulas teóricas, vocês fiquem à vontade para tirar a dúvida comigo, tá bom? Pode retomar, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? Bom, então, vocês já me conheceram, meu nome é Evandro, eu sou otorrinolaringologista. Na prática eu faço com vocês a parte de cabeça e pescoço, otorrino e respiratório. E aqui na teórica vai ter até uma pequena mudança no cronograma, que eu e a Fábio a gente vai trocar algumas aulas, tá? Eu estava com a aula de torácica, de dor torácica, e ela que vai fazer, e a aula de cabeça, pescoço e respiratório que estava com ela é o que eu vou fazer. E se não me engano de termometria também. Mas aí a gente vai avisar vocês, tá? Bom, vocês já tiveram o início das aulas teóricas aí com a doutora Simone, né? Já teve a parte de exame físico geral e assuntos mais iniciais. E agora a gente vai começar a caminhar, tá? A gente vai começar na aula de hoje a falar de exame físico especial. Como se vocês chegaram a ver o cronograma, vocês vão ver que tem duas aulas, então provavelmente a gente não vai encerrar o assunto hoje e a gente vai continuar na semana seguinte, tá? O exame físico especial, a gente vai começar a entrar mais nos aparelhos, tá? Nos sistemas, na verdade. Mas óbvio que a gente não vai entrar em tantos detalhes, porque ao longo do ano, além dessa aula meio geral, né, de cada sistema, vocês vão ter aula específica, então da parte pulmonar, abdominal, a parte neurológica, cabeça e pescoço, tá bom? Então ainda vai ser um pouco mais superficial, porque a gente vai ter outras aulas que vão se aprofundar um pouco mais, que a gente vai, entre aspas, gastar um pouco mais de tempo, né? Na verdade, a gente vai mais a fundo no assunto. E como vocês vão notar ao longo do ano, as aulas teóricas e práticas, elas meio que vão se complementando. A gente vai citar, às vezes, alguma coisa na aula prática que ainda não foi dado na aula teórica, e vice-versa, e depois elas vão se complementando, até ficar um pouco mais casado, especialmente do meio do ano para frente, tá? Então vamos lá. Chega de conversa e vamos para a aula mesmo. Bom, então, só para relembrar um pouquinho, o exame físico geral, que a doutora Simone já fez aula com vocês, a gente tem a parte qualitativa e a parte quantitativa do exame físico geral. A qualitativa ela tem esse nome justamente porque a gente não consegue quantificar, não é em números que a gente vai ver esse exame físico. Em qualidades, como por exemplo a avaliação do estado geral, se o paciente está num bom estado geral, regular, mal, não tem um critério definidor disso daí, né? Isso daí é mais por a gente conhecer e avaliar o paciente, ver que o paciente está bem, apesar, obviamente, de invariavelmente estar com alguma doença, até por isso que vai estar procurando pronto-socorro, ambulatório ou consultório. Mas o paciente, de maneira geral, está bem, está conseguindo manter pelo menos boa parte das atividades cotidianas, está tendo seus cuidados e conseguindo ter o próprio cuidado, né, ter o autocuidado. O paciente está no regular estado geral, já tem um pouquinho mais de dificuldade de manter suas atividades cotidianas, às vezes necessita de ajuda, tem dificuldade de manter o autocuidado, a clínica dele, a face dele já é uma face um pouco mais deprimida, um pouco mais debilitada, e o paciente está no mau estado geral, o paciente que está praticamente sem conseguir fazer as principais funções que nos mantém diferenciados, nos mantém vivos, né?
É óbvio que o que mantém vivo no conceito final são as funções vitais, mas o paciente no mau estado geral, invariavelmente, a única coisa que ele vai ter de um ser humano, né, são as funções vitais mesmo. O grau de palidez, que a gente também, em geral, a gente usa um método qualitativo, tanto a palidez quanto a hidratação, icterícia, cianose, é muito comum vocês verem um método que está escorado ou desidratado, uma cruz, 3, 4, 2 cruzes em 4, né? Então não tem como vocês estão notando pelo que eu estou falando, não tem um valor, ele está desidratado tantos por cento, tá? Óbvio que a gente vai depois estudar e aprofundar mais, mas alguns sinais de desidratação, então o olho encovado, a pele pegajosa, enfim, são coisas que vão demonstrando para a gente que o paciente está ficando progressivamente desidratado ou pálido. Quando a gente tem uma palidez só de esclera, é muito menos grave do que quando o paciente está com uma palidez cutânea, periférica, menos grave do que uma palidez central. A icterícia, em geral, iniciam nas escleras, depois que ela vai tomando a pele, e em geral vai no sentido crânio-caudal. A cianose, em geral, ela faz ao contrário, né? Ela começa nas extremidades, depois que ela começa a ficar central, em volta do lábio, e o paciente cianote como um todo, face, região cervical. Tá? Então, notem que são critérios que a gente não está falando em quantidade, não tem um número expressando isso daí. A gente até consegue correlacionar. Então, se está num grau 4 de desidratação, ele deve estar com a perda volêmica de mais ou menos tanto, tá bom? A gente vai conseguir ao longo do tempo e a gente vai ter aula sobre isso para falar especificamente, tá bom? Mas é um exame clínico mais qualitativo. O padrão respiratório, né? Respiratório, o paciente está eupneico ou dispneico. Notem que aqui a gente não está, apesar de a gente ter colocado aqui em bradipneia ou taquipneia, isso a gente vai deixar até para o quantitativo, porque a bradipneia, quando a gente está com uma frequência respiratória baixa, a taquipneia, quando está com uma frequência respiratória alta. Isso a gente consegue quantificar. O eupneico e o dispneico é mais a qualidade. O paciente está eupneico é o paciente que a gente é o ser humano normal, como a gente está normalmente. O paciente que está respirando adequadamente, sem esforço, sem usar musculatura acessória, retração de fúrcula, uso da musculatura do esternocleidomastoídeo, retração da região intercostal, uso da musculatura excessiva abdominal, tá? O paciente está dispneico, ao contrário, vai estar usando isso daí progressivamente. Batimento de asa nasal, retração intercostal, de fúrcula, do esternocleido, tá bom? E, por último, que a gente vai avaliar são a face do paciente. Então, se é uma face dolorosa, se é uma face ictérica, cianótica, pletórica, o paciente está com o rosto avermelhado, tá bom? Então, notem que a gente não falou nada em quantidade. Diferente do exame clínico quantitativo. Que são as funções, aquilo que a gente vai avaliar é realmente pela quantidade. Então, o paciente que a pressão arterial é um número. O paciente está com uma pressão arterial sistólica num determinado valor e a diastólica num outro valor. A frequência respiratória, como eu falei, a gente consegue diagnosticar entre taquipneia, que é quando está aumentada a frequência, ou bradipneia, quando está reduzida a frequência. Temperatura, a gente consegue quantificar. Todo mundo, em algum momento da vida, avaliou a própria temperatura. Então, a gente coloca o termômetro lá para quantificar, seja na região axilar, oral, retal, enfim. Dependendo da comorbidade e do paciente, a gente vai avaliar em diferentes locais, mas todos esses locais vão dar um valor para a gente. O paciente está com uma temperatura de 36 graus, 37, 38, 35,5, 39, tá? Altura e peso, óbvio que a gente sabe que isso é possível quantificar, né? Então todo mundo tem como medir a altura, seja o adulto no método mais tradicional, que a gente fica em pé e faz a aferição, ou criança, bebê principalmente, que a gente em geral mede deitado. E peso, a mesma coisa, né? Balança de adulto, também tem a balança infantil, a balança de bebê. Tá? Circunferência abdominal é outra coisa que a gente consegue quantificar, a gente passa
uma fita métrica em volta. A gente consegue quantificar a frequência cardíaca. Então, se o paciente está bradicárdico, então está com uma frequência cardíaca abaixo de 60, taquicárdico, uma frequência cardíaca acima de 60, mas a gente não consegue, por exemplo, dar uma qualidade se o paciente está rítmico ou arrítmico. Isso é uma avaliação, a gente vai pegar o pulso do paciente, seja periférico, central, ou ausculta cardíaca, para ver se ele está com uma arritmia ou se ele está com um ritmo regular, tá bom? E aí voltaria para aquilo que a gente estava no slide anterior, que são a avaliação qualitativa, tá bom? Existem outras coisas que a gente consegue medir também, né? Quantificar, né? Que são só alguns exemplos. Então agora vamos começar a entrar nos sistemas específicos, né? Começar a fazer o exame físico especial. Então vamos começar de cima para baixo. Aí a gente vai começar pelo exame neurológico, tá? A gente vai fazer a cabeça e pescoço, provavelmente tórax, tanto a parte pulmonar quanto cardíaca e abdômen, a gente vai deixar para a aula posterior. Vamos ver como é que vai desenrolar essa aula aqui. No neurológico, o exame físico neurológico, a gente vai avaliar o quê? Vai avaliar todos esses fatores aqui. É um exame bem completo. É um exame que exige muita atenção nossa e é até um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, de inspeção, palpação, percussão, ausculta. O exame neurológico ele é um pouco mais direcionado. Ele tem as suas avaliações mais distintas, tá? Nível de consciência. Em geral, o nível de consciência, o que é mais comum da gente usar, é a escala de Coma de Glasgow, tá? Essa escala ela tem até um valor maior em pacientes com trauma, né? Então, um paciente que foi submetido a um trauma, seja um acidente, uma queda de altura, queda da própria altura. Mas a gente também consegue usar a escala de Coma de Glasgow para numa avaliação clínica, tá? É que, em geral, quando são pacientes clínicos, a gente às vezes coloca outros fatores também. Então, às vezes um idoso que é acamado, ele vai perder ponto na escala de Glasgow porque ele já não tem alguns movimentos. Então, a resposta motora dele, cadê? A resposta motora dele provavelmente já vai ser prejudicada, tá? Então, é um paciente que às vezes não tem um Glasgow 15, mas que não necessariamente ele está rebaixado, diferente de um trauma. Um paciente, por exemplo, que ele teve um AVC e atingiu a área da fala, ele pode não ter resposta verbal alguma, então, ao invés de pontuar 5, ele já vai pontuar 1, só que de repente a resposta motora dele está ok, a abertura ocular também, e o paciente só não tem resposta verbal por conta de ter atingido a área da fala. Óbvio que ele vai pontuar menos no Glasgow, mas é um paciente que, apesar de estar com o Glasgow rebaixado, né, um nível de consciência diminuído, a gente vai ficar um pouco menos preocupado do que o paciente que tinha as funções totalmente normais e por conta de um trauma, ou mesmo um AVC, um quadro súbito, né, fez o nível de consciência dele rebaixar. E o que a gente vai avaliar na escala de Coma de Glasgow? A gente vai avaliar esses 3 itens aqui, ó. A abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, tá? Cada uma delas tem uma pontuação. A abertura ocular pontua no máximo 4, a verbal no máximo 5 e a motora no máximo 6. E todas elas vão pontuar ao menos 1 ponto. Existe a escala de Coma de Glasgow modificada hoje em dia, que a gente até tem valores menor que 3. Note que aqui, como eu falei que todas elas vão pontuar pelo menos 1, a gente tem 3 itens pontuando no mínimo 3, né? Mas hoje em dia a gente tem a escala de Coma de Glasgow modificada, que não vem ao caso agora. São coisas que a gente vai usar mais para o trauma, principalmente, tá? A abertura ocular. Como que é a abertura ocular? Ela pontua 4, quando o paciente tem a abertura ocular espontânea, sem você precisar dar nenhum comando para ele. Ele vai se manter vigil, ele vai estar de olho aberto. O paciente perde 1 ponto se a abertura ocular só acontece quando você solicita. Então, você pede lá ao paciente, senhor, abre o olho, por favor, e ele abre e obedece o comando, ele vai pontuar 3. Eventualmente você faz isso e o paciente não tem resposta. Então a gente vai dar algum estímulo doloroso. Antigamente era mais comum a gente fazer o estímulo na região external. Hoje em dia é até orientado que faça um estímulo na região de escaleno ou no leito ungueal, tá? Um estímulo doloroso.
E se o paciente tiver uma resposta a esse estímulo e abrir o olho por conta da dor, ele vai pontuar 2. E, eventualmente, o paciente está num nível de consciência rebaixado, a ponto da gente fazer estímulo verbal, estímulo doloroso e nem assim abrir o olho, então daí ele vai ficar com um ponto só. Tá? Resposta verbal. A gente vai pontuar de 1 a 5. Resposta verbal qual que é? Quando o paciente está orientado, ele vai pontuar 5. Quando não tem resposta verbal, vai pontuar 1. E a gente vai ver o que tem no meio disso daí. O que é uma resposta verbal orientada? Você pergunta para o paciente, talvez ele até tenha uma amnésia, se foi submetido a um trauma, por exemplo, uma amnésia lacunar. Ele não lembra coisas que aconteceram próximo ao acidente dele, ao trauma dele. Mas se você perguntar para ele se ele lembra que dia que é, se ele lembra o nome dele, idade, o endereço dele, nome dos pais, onde trabalha, ele vai te dar uma resposta, vai dar uma resposta adequada, tá? Tentar perguntar o dia para ele, ele vai te dizer o dia, seja da semana ou do mês. Então as respostas elas são adequadas àquilo que está acontecendo, tá? A resposta verbal é confusa quando o paciente, apesar de responder, ele responde com certa confusão. Então você pergunta para ele a idade dele, ele fala o nome dele. Você pergunta para ele se ele sabe que dia que é, ele diz que está dentro de uma ambulância ou está deitado no chão. Tá? Então, isso daí são as respostas verbais, a confusão. Palavras inapropriadas. Que são essas palavras inapropriadas? As palavras inapropriadas são quando a gente pergunta algo, então a gente pede o paciente tentar, por exemplo, localizar algo, ele dá uma resposta totalmente inadequada com aquilo que a gente pediu. Porém, você consegue entender o que ele falou. Então, você pergunta de repente para ele a idade dele e ele começa a te contar uma história de, do passado, sem ter relação com aquele trauma, tá? Então, são as palavras inapropriadas. Diferente, essas palavras inapropriadas com ponto 1.3, diferente das incompreensíveis, que ponto 1.2. Que são as palavras incompreensíveis? Basicamente são grunhidos, é o paciente que ele fica mais numa gemência. Então você pergunta algo para ele, estimula ele a falar, questiona ele e ele simplesmente fica gemendo, sem conseguir ser claro, você não consegue entender aquilo que ele está falando. Né? Então o paciente que você estimula, pergunta, ele fica ele não ele não está conseguindo fazer uma conexão, o cérebro dele não está conseguindo trabalhar o suficiente para que ele emita as palavras ainda que sejam inapropriadas, mas pelo menos com a dicção adequada, sem disartria, sem dislalia. Tá? E a resposta motora, a gente tem, ela vai pontuar de 1 a 6, ela é que mais pontua. Quando que a resposta motora é adequada? E pontua 6. Quando obedece a comando. Então você pede para o seu paciente apertar a sua mão, ele vai apertar a sua mão. Você pede para ele mexer a mão direita, ele vai mexer a mão direita. Tá? Ele vai obedecer o comando adequadamente. E o que é importante a gente saber? Ele, além de estar obedecendo ao comando, a gente tem que sempre avaliar o bom lado dele. Então, de repente, é um paciente que sofreu um trauma e está com uma fratura na perna. Se você pedir para ele mexer aquela perna, talvez ele não consiga. Não porque o neurológico não permite, porque ele não consegue por conta da dor, ou por conta de repente, uma fratura exposta, enfim. O paciente teve AVC, teve uma hemiplegia, perdeu a movimentação do lado direito do corpo. Você não vai avaliar o lado direito, avalia o lado esquerdo, que é o lado que vai estar obedecendo ao comando ainda. Tá? Quando que pontua 5? Quando o paciente localiza dor. Então você dá um estímulo doloroso nele, seja um escaleno, um leito-ungueal, e ele vai com a outra mão retirar, tentar retirar. Tá? Ou mesmo com a própria mão tirar, pegar e tirar aquilo que está gerando dor nele. Tá bom? Isso pontua 5. Existe uma pontuação abaixo, que é quando você faz um estímulo doloroso no paciente, ele tenta retirar, mas sem localizador. Então você faz o estímulo doloroso, e ao invés de ele tentar retirar sua mão, ele se movimenta tentando retirar o próprio corpo. Tá? Isso é uma pontuação menor. Existe um movimento de flexão anormal, então é o paciente que ele tem uma flexão generalizada. Isso a gente chama também de decorticação. E aí pontua 3, e existe a resposta motora com uma extensão anormal. Então é um paciente que ele vai ter uma extensão tanto de membros superiores quanto de membro inferior, e às vezes até algo semelhante ao pistótono, ele vai jogar a cabeça para trás.
isso a gente considera já um quadro de descerebração. Então, nota que a gente vai, principalmente na parte motora, a gente vai notando uma degeneração progressiva, né? Primeiro ele obedece a comando, depois ele só consegue retirar aquilo que está gerando dor nele. Num passo seguinte, numa piora seguinte, ele não consegue nem retirar aquilo que está gerando dor nele, ele tenta só fugir do estímulo doloroso, em geral, sem sucesso. E aí a gente tem a descorticação, o córtex, ele é mais novo do que o nosso tronco cerebral. Então, ele começa a decorticar e depois descerebrar. E, eventualmente, o paciente não tem estímulo nenhum. Você faz estímulo doloroso, estímulo verbal, todo tipo de estímulo, e ele simplesmente está parado, tá? Então, daí ele está sem resposta motora, tá bom? Aqui, só a título de curiosidade, quando essa escala de coma de Glasgow pontua 8 ou menos, o paciente tem que ser entubado, ainda que ele mantenha uma boa saturação, ainda que ele mantenha uma boa pressão arterial, uma boa frequência cardíaca, ele tem que ser entubado, porque o paciente com escala de Glasgow abaixo de 8, ele vai ter uma propensão maior à broncoaspiração. Por quê? O paciente está com nível de consciência rebaixado. Então, é um paciente que se ele vomitar, se tiver sangue na veia dele, provavelmente ele vai acabar deixando ir para o pulmão. Isso gera um transtorno maior. Qualquer pneumonia aspirativa, ela gera um quadro mais grave para o paciente. Então, é igual a intubação, tá bom? E aí, nos traumas, a gente vai usar a escala de coma de Glasgow, inclusive, para determinar se o trauma é leve, moderado ou grave. Quando que o trauma é leve? A escala de coma de Glasgow vai pontuar 14 ou 15. Quando que ele vai ser grave? 8 para baixo. E daí o intervalo disso, 9, 10, 11, 12, 13, é um trauma moderado. Tá certo? Existe esse outro exame para a gente avaliar a consciência do paciente, que é o Mini Mental State, né? É o mini exame do estado mental. Então é um exame que ele é muito usado, especialmente para a gente começar a avaliar se o paciente tem algum grau de demência, especialmente. Então nota que ele já não vai ser usado para um paciente que está no trauma. O Glasgow, o Glasgow ele é muito mais prático, é muito mais rápido. Então a gente vai acabar usando ele muito tranquilamente no trauma. A gente não tem como fazer um exame desse no trauma. O que a gente vai avaliar no mini exame mental? A gente vai avaliar primeiro a orientação, e aí a gente vai fazer as seguintes perguntas para o paciente. O dia da semana, o dia do mês, o mês que ele está, o ano que ele está, a hora aproximada. Óbvio que o paciente precisa saber a hora exata. Mas se for 10 da manhã, você pergunta para ele o horário, ele chuta que são 3 da tarde, obviamente não tá muito adequado, né? O local específico que ele está, então, se ele está numa sala, se ele está num quarto de hospital, se ele está num consultório médico, se ele está num atendimento de pronto-socorro, tá? A instituição que ele está, se é o consultório do Dr. Fulano, se é o Hospital Paraubino, o Hospital Emílio Carlos, se ele souber dizer se é enfermaria, UTI, enfim, tá? Bairro ou rua próximo, isso aqui ainda é orientação, né? Localização, a cidade que ele está e o estado, tá? Cada um desses aqui pontua um ponto. Então a gente tem aqui a pontuação certinha, porque no final o score tem que ser, o score máximo é de 30, tá? A gente já vai ver quanto está alterado. Memória imediata. A gente vai pedir para o paciente memorizar essas 3 palavras. Não necessariamente vaso, carro, tijolo, mas necessariamente 3 palavras que não têm relação uma com a outra, tá? A gente não convém, por exemplo, a gente colocar bola, trave e gol. É muito fácil o paciente relacionar. Então, usem palavras diferentes, ainda que não seja vaso, carro, tijolo, mas usem palavras que não tenham relações entre elas, tá? Não convém a gente usar, por exemplo, lençol, cobertor e cama, tá? Então, sempre façam distinção. Então, falou cobertor, sei lá, fala garfo, falou cobertor e garfo, fala sabonete, tá?
Saindo disso, a gente vai fazer 5 subtrações sucessivas. Isso aqui tem muita gente que se enrosca. A gente não é da área de exata, né? Então a gente talvez se enrosque um pouquinho. E aí, como que é isso daqui? A gente vai pedir para o paciente pegar o número 100 e subtrair 7. A gente vai fazer isso 5 vezes. Então o paciente vai pegar 100, subtrai 7, 93. Desse 93, subtrai mais 7, 86. 86 mais 7, 79. Tá bom? Vocês entenderam qual que é a lógica, né? Deixa eu parar antes que eu comece a errar os cálculos aqui. E daí a gente vai avaliar na continuidade do mini exame mental a evocação. Lembra que a gente pediu para o paciente decorar 3 palavras? Ele vai ter que repetir essas 3 palavras. Tá? Cada palavra que ele acerta, ele pontua 1. Tá? E, por último, a gente vai avaliar a linguagem do paciente. Tá bom? Então, a gente vai apontar um relógio, por exemplo, e pedir para ele dar o nome do que é. O que é aquilo lá? Aquilo lá é um relógio, ele vai falar. Mostra a caneta, ele vai mostrar, ele vai dizer que é uma caneta. Ou mostra um celular, ele vai dizer que é um celular. É uma cadeira, uma mesa, enfim, vocês entenderam qualquer ideia, né? Outra coisa, a gente vai pedir para o paciente repetir isso aqui, ó. Nem aqui, nem ali, nem lá, tá? O paciente ele vai ter que decorar e repetir sem erro. Se ele errar, ele vai perder esse ponto aí, tá bom? Na sequência, a gente vai ver a compreensão do paciente. Não é a linguagem dele, é a capacidade dele compreender o que foi dito a ele. Então você vai dar um comando. Pegue esse papel com sua mão direita, dobre ao meio e coloque no chão, por exemplo. Ele vai ter que fazer exatamente isso. Não é para ele repetir isso. Isso é um comando. Você vai pedir para ele fazer algo com um pequenino grau de complexidade, né? Então, pegar com determinada mão não é ao bel prazer. Então, ó, vai pegar com a mão direita, vai dobrar em 2 ou vai dobrar ao meio e coloca no seu bolso, coloca no chão, joga no lixo, tá bom? E ele, aqui, ó, onde está escrito o ler e obedecer, esse fecha os olhos, ele vai ter que ler e na sequência cumprir a ordem, tá bom? Então é óbvio que a gente vai explicando para o paciente, ó, o que o senhor lê, o senhor vai seguir o comando na sequência, tá? Quando a gente for dar o comando aqui, a gente vai dizer também, falar assim, ó, eu vou dar um comando, o senhor tem que fazer exatamente como eu orientar o senhor. E a gente não vai dar o comando por partes, a gente vai falar todo o comando e ele tem que lembrar desse comando na hora de realizar a tarefa, tá? Vai pedir para o paciente escrever uma frase que tenha um mínimo de lógica, tá? E ele vai copiar 2 desenhos, que são 2 pentágonos interseccionados ao meio, tá bom? O paciente ele vai pontuar no máximo 30. E o ideal é que o paciente pontue no mínimo 24, desde que seja um paciente que tenha escolaridade, que seja alfabetizado, tá bom? Por quê? Porque, como a gente notou aqui, o paciente que não tem alfabetização, ele não vai conseguir realizar isso aqui. Ele não vai conseguir realizar essa tarefa também. Talvez ele tenha dificuldade de copiar um desenho, tá bom? Então, o paciente, eventualmente, a gente vai ter que levar isso em consideração também. Avaliação dos nervos cranianos. Lembra que a gente tem 12, né? Então, como que a gente avalia o primeiro nervo? O primeiro nervo é o nervo olfatório. Como que a gente vai avaliar? Vai dar alguma coisa para o paciente cheirar. De preferência, algo intenso. Então, a gente vai dar uma essência de eucalipto, cravo, limão, algo nos limites do olfato, né? Seja um odor intenso agradável, seja um odor cítrico, algo amargo, tá bom? Nervo óptico. A gente vai avaliar como? Cuidado visual, né? Então, vai pedir para o paciente olhar, vai avaliar a visão periférica do paciente também. Então, a gente vai colocar algo ao lado direito e ver se ele consegue enxergar com todo o campo do olho esquerdo. Vai pedir para ele fechar um olho, pedir para ele fechar o outro, tá? E vamos fazer a avaliação de fundo ocular também. Como que vai ser essa avaliação de fundo ocular? Oftalmoscópio, tá? Nervos 3, 4 e 6. A gente vai falar juntos por quê? Porque todos eles têm uma única função, que é a função de movimentar nosso globo ocular, tá? O terceiro par é o que tem mais importância, né? O sexto, que é o abducente, tem a função de
virar o olho para fora. O 4, que é o troclear, ele tem a função de fazer o movimento rotatório do olho. E o terceiro par, ele vai fazer com que o olho se movimente para cima, para baixo, medialmente, e ele que vai dilatar e contrair a pupila, tá bom? Nervo trigêmeo, lembra que a gente tem os 3 ramos também, por isso que ele é chamado de trigêmeo, né? Como que a gente vai avaliar o trigêmeo? Sensibilidade facial, tá bom? A gente vai ver se o paciente está se sentindo, vai tocar nos ramos diferentes, né? Então, na região frontal, maxilar e mandibular, ver se o paciente está sentindo. Pedir para ele fazer um movimento de mastigação, ou dar, às vezes, até alguma coisa para ele mastigar, mascar um chiclete, uma bala, enfim, e ver se ele está contraindo uma seta, se está tendo um movimento de mastigação adequado, tá bom? Nervo facial, como que a gente vai avaliar? Ele dá a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua, mas mais importante que isso, ele faz a movimentação da mímica facial, né? Então é um paciente que, se ele está com uma paralisia do nervo facial, ele vai ter um desvio de rima, vai ter uma dificuldade de ocluir o olho do lado que está com desvio, ele não vai conseguir fazer isso aqui, né? Franzir a testa, a fronte dele não vai ter essa mobilidade, ele não vai conseguir fazer um bico com a boca, porque a gente usa a musculatura perioral, que é da mímica facial, tá bom? Então a melhor forma de avaliar o nervo facial é pedir para o paciente fazer movimento com a face. O nervo vestíbulo coclear, ele tem a parte vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, e a parte coclear. A parte vestibular a gente vai avaliar através da avaliação de nistagmo, então a gente vai olhar se o olho do paciente está com movimentos repetitivos, assim, que a gente chama de nistagmo, ou se o paciente está, a gente vai avaliar o Romberg dele também, se o paciente, quando fica com os pés paralelos, parados, olhando num ponto fixo e de repente fecha o olho e com as mãos esticadas na frente, se o paciente tem uma queda, seja para trás, para frente, para trás, para algum lado, tá bom? E o nervo coclear, a parte coclear do oitavo par, é responsável pela audição. A gente vai conseguir, sem um exame, avaliar de maneira indireta. Então, pergunta para o paciente se ele tem dificuldade de ouvir mais de um lado que de outro, ou se a audição dele está boa, se ele acha que diminuiu ao longo do tempo, tá bom? Se ele está tendo dificuldade de compreender o que é dito em ambientes ruidosos, principalmente quando tem som concorrente. Mas para a gente conseguir avaliar adequadamente, vai precisar de um exame complementar, que é a audiometria, tá? Nono par, nervo glossofaríngeo. Como que a gente vai avaliar esse nervo? O glossofaríngeo, ele nerva os músculos da deglutição. Então, uma forma, a sensibilidade do terço posterior da língua. A gente tem 2 formas, né? Pede para o paciente mastigar alguma coisa, jogar lá para o fundo da boca e ver se ele sente na língua, na parte posterior da língua, mas isso daí pode confundir um pouquinho se o paciente estiver com o facial preservado. Ele pode sentir um gosto na ponta da língua, achar que está sentindo na parte posterior. A melhor forma como que é? É de uma maneira um pouquinho desagradável, mas é fácil avaliar. E a gente consegue com isso também avaliar o 10º par. É pedir para o paciente abrir a boca, e daí, diferente do que eu oriento vocês em aula na hora de fazer horoscopia, a gente vai enfiar um palitinho abaixador de língua lá perto da faringe do paciente, da orofaringe, né? Lá no fundo mesmo, encostando na parede posterior quase. Porque o paciente vai ter um movimento vai ter uma náusea, né? Então vai ter um movimento como se fosse vomitar. Se o paciente tiver uma lesão no 9º ou no 10º par, isso vai ser, ou esse movimento não vai existir, ou se a lesão for de um lado só, esse movimento vai ser assimétrico, tá bom? O 11º par é o nervo acessório, né? Ele nerva a laringe, mas a forma mais fácil de avaliar ele é pedir para o paciente levantar os ombros. Se ele tem uma lesão do nervo acessório, ele não consegue levantar o trapézio, né? Ou pedir para o paciente fazer um movimento forçado, né? Lateralizar o pescoço. Por quê? Porque o esternocleido, que atua na lateralização do pescoço, se o paciente tiver uma lesão, ele vai ter dificuldade de virar para o lado contrário à lesão, tá? E o nervo hipoglosso é o nervo responsável pela musculatura da língua. Como que a gente avalia ele? Fácil. Pede o paciente pôr a língua para fora, tá? O paciente vai pôr a língua para fora, o lado que, se ele tiver uma lesão, né, do hipoglosso, se virar para o lado esquerdo, a lesão é do lado direito e vice-versa. A lesão vai ser contrária ao lado lesionado. Por quê?
Porque o lado que está íntegro, ele vai ter a capacidade de contrair e não vai ter o antagonismo do outro lado. Então ele vai acabar desviando a língua. Bom, daqui a gente tem uma imagem mostrando os nossos pares cranianos, né? Aqui o primeiro par, que a gente tem que lembrar que o que chega mesmo são os filetes do bulbo olfatório. A gente tem o bulbo aqui na ponta, tá? Ele fica na base do crânio, que é a base e no teto do nariz, né? São regiões contíguas. O nervo óptico, que ele sai dessa região e vai até o nosso globo ocular. O nervo oculomotor, o troclear, o trigêmeo, né, com sua raiz sensitiva e a raiz motora. O nervo abducente, que é o sexto par, que é talvez dos pares cranianos seja o nervo mais fininho. O facial, que está bem próximo ao vestíbulo coclear. Eles saem junto, né, eles caminham junto dentro do canal auditivo interno. O nervo glossofaríngeo, o vago, que vai descer até a nossa região abdominal, né? Ele vai passar por toda a região cervical, torácica, vai até a região abdominal. O nervo acessório, que é o 11º par, e o nervo hipoglosso, tá bom? Que ele sai do tronco cerebral em direção à língua, tá? Faz uma volta e vai até a língua. Outra coisa que a gente vai precisar avaliar na parte neurológica, equilíbrio. E a gente vai avaliar tanto equilíbrio estático quanto equilíbrio dinâmico. Vocês vão ter mais informações durante as aulas teóricas, mas principalmente na prática com relação a esses exames. Como que é o equilíbrio estático? Prova de Homburg. Então é o que eu falei, o paciente vai ficar dessa forma. Pés paralelos e próximos um ao outro, ou um pé anterior ao outro, com o calcanhar e a parte anterior de um pé e de outro tocando, tá? E aí é o Robertson sensibilizado. Em idoso é bem difícil fazer isso, porque ele já tem dificuldade até de fazer esse movimento. No idoso, se a gente conseguir fazer essa avaliação aqui, já está ótimo, tá? E aí a gente vai pedir, depois do paciente estar nessa posição aqui, pede para o paciente fechar os olhos. Se ele tiver uma lesão central, provavelmente ele vai ter uma queda para frente ou para trás. E se ele tiver uma lesão periférica, em geral ele vai cair sempre para o lado que está a lesão periférica, tá? Ainda que seja uma lesão temporária. Avaliação do equilíbrio dinâmico, que a gente vai pedir para o paciente fazer. Pedir para ele andar. Tá? Isso a gente começa a avaliar, inclusive, na hora que ele entra na sala para ser examinado. Se é um paciente que está, de repente, arrastando uma perna, ou com a base mais alargada, talvez seja uma lesão cerebelar, tá? E daí, durante o exame, a gente vai pedir para o paciente caminhar e também caminhar de olho fechado, porque a gente tira um ponto de equilíbrio que é a visão, né? A gente deixa mais para a propriocepção e a região central mesmo cuidar desse equilíbrio. Motricidade. A motricidade a gente vai avaliar tanto a força muscular do paciente quanto o tônus muscular. A força é a capacidade que ele tem de realizar algum movimento. E o tônus é basicamente a gente vai palpar, né? O paciente mais idoso ele tem um tônus muscular diminuído, o paciente mais obeso também, diferente do paciente jovem que pratica atividade física, que vai ter um tônus muscular mais adequado, mais acentuado, né? E, obviamente, com o paciente que é acamado, ou que teve um quadro neurológico, um AVC, ou algum outro acometimento neurológico, ele vai perdendo massa muscular, então o tônus ele vai diminuindo. E daí o grau de força muscular, a gente vai pontuar de 0 a 5. O 0 é quando o paciente não tem força nenhuma, você pede para ele se movimentar, pede para ele mexer braço, perna, e ele não tem capacidade de fazer nada do movimento que você pede. E o 5 é quando tem um movimento ativo normal, tá? O paciente, você pede para ele levantar braço, levantar perna, manter sustentado o braço ou a perna no ar, ele vai conseguir inclusive contra a resistência, tá bom? Pontua 4, quando o paciente tem um movimento ativo e ele vence resistências, mas resistências menores. Então você pede para ele segurar a mão no alto e você pressiona para baixo. Só que quando você pressiona um pouquinho mais, ele já cede, ele já perde essa força, tá? No 3, ele levanta, tem um movimento ativo e ele vence só a gravidade. Se você tiver alguma resistência,
colocar um peso em cima, ou você mesmo empurrar um pouquinho para baixo, ele não vai nem conseguir começar o movimento, tá? No 2, ele faz uma contração com o deslocamento do segmento a favor da gravidade. Então, se o paciente precisar movimentar o membro dele em direção à gravidade, ele até consegue controlar a queda, mas ele não consegue vencer a gravidade. Então, se você levantar o braço dele e pedir para ele segurar a queda, ele consegue segurar. Mas se o braço dele estiver lá embaixo e você pedir para ele levantar, ele não vai conseguir nessa situação aqui, tá? E no 1, o paciente tem uma contração, mas não desloca o segmento, né? Então você pede para ele fechar, abrir e fechar a mão, ou fazer movimento com o braço praticamente parado, ele consegue. Mas ele não vai conseguir sustentar se você levantar o braço e muito menos vencer gravidade ou resistências. Tá certo? Vamos lá. Reflexo. A gente vai ter um reflexo muito importante que é o sinal de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar. Na verdade, o sinal de Babinski ele indica uma lesão da veia piramidal e ele surge quando a gente faz o reflexo cutâneo plantar. Como que é o reflexo cutâneo plantar? Com um instrumento ponte agudo, porém não perfurante, né? A tampa de uma caneta já tem grande utilidade. A gente vai fazer este movimento, né? O paciente vai estar deitado e a gente vai passar pressionando desde da sola do pé, né? Da planta, da parte posterior da planta do pé, até próximo ao hálux, né? Até próximo ao primeiro dedo. Se o paciente tiver com a via piramidal, né, córtex espinhal adequada, o normal é fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer uma flexão dos dedos, inclusive do hálux. O sinal de Babinski é ao contrário, ele vai fazer uma extensão, principalmente do primeiro dedo, né, o hálux. O dedo dele vai para trás, tá bom? Isso aqui, cadê meu professor? Isso aqui, exceto em crianças recém-nascidas, no caso, né? Exceto em crianças, isso aqui não deve existir. O adulto não tem esse reflexo aqui. Ele só tem esse reflexo quando ele tem uma lesão da via piramidal. Coordenação. Como que a gente vai avaliar a coordenação do paciente? A gente tem algumas formas de avaliar. A gente tem a prova index ou index-nariz. Então, a gente pede para o paciente abrir os braços e pede para ele juntar os dois indicadores dele, né? Ou então a gente pode pedir para o paciente abrir um dos braços e trazer o braço até a ponta do nariz dele. Esse movimento ele tem que ser direto, não precisa ser um movimento rápido, mas ele não pode ter decomposição do movimento. O paciente não pode passar o ponto e nem alternar muito para chegar. Ele tem que vir de um ponto direto ao ponto final, tá bom? Outra forma de avaliar, prova calcanhar-joelho. A gente vai pedir para o paciente em pé, deitado ou até mesmo em pé, mas de preferência deitado, porque pode haver um desequilíbrio. A gente pede para o paciente deitar, ele vai cruzar as pernas e ele vai passar o calcanhar dele raspando desde o tornozelo até o joelho da perna contralateral pela parte lateral, tá bom? Então ele vai jogar a perna aqui em cima e vai trazendo até o joelho, tá bom? E outra coisa que a gente vai avaliar é a cocinesia do paciente, são os movimentos alternados. Como que a gente vai fazer essa avaliação? Ele não precisa chegar de um ponto a outro nesse caso, ele vai fazer movimentos alternados. Então a gente pode pedir para o paciente colocar as mãos estendidas na coxa e bater para cima e para baixo, tá? Ou se quiser dificultar um pouquinho mais, se vê que o paciente talvez esteja fazendo de maneira muito fácil ou ele aprendeu a fazer o exame está indo bem, a gente pode pedir para o paciente deixar uma mão para baixo, uma para cima e ficar alternando em cima da coxa dele. Quer sensibilizar o exame? Pede para ele fechar os olhos, isso vai dificultar ainda mais, ele não vai conseguir observar se ele está errando ou não. Ele vai fazer simplesmente com a coordenação dele. Sensibilidade, a gente vai avaliar a sensibilidade através do uso de algodão, de uma agulha com ponta romba, de algo quente, então uma seringa com água morna ou, ao contrário, uma seringa com água gelada também, tá? E a gente tem que lembrar sempre dessa figurinha aqui, ó. Isso aqui são os dermátomos, tá? E essas representações aqui, o roxo representa as vértebras cervicais, né? Então a gente tem aqui C2,
Pegando a região occipital é a parte mais superior da região cervical, tá? C3 já a parte média chegando na fúrcula esternal. C4 principalmente essa região da cintura escapular aqui, né? E obviamente que a correspondência atrás. C5 a região braquial. C6 antebraço. C7 a parte C7 a parte lateral da mão e C8 a parte medial, tá bom? E por aí sucessivamente. T4 principalmente, que vai estar na linha mamilar, T4 T5, T10 que vai estar na linha umbilical, essas vértebras torácicas, né, que eu estou falando, e as lombares, que elas representam especialmente a parte anterior dos membros inferiores, e as sacrais, principalmente a parte posterior dos membros inferiores. Tá? Sinais meningo-radiculares. Bom, o que são esses sinais? São sinais que nosso sistema nervoso central, tanto a região do cérebro quanto da meninge, né, quanto da medula espinhal, pode estar cometida por alguma inflamação. E quando que surge? Principalmente em meningites ou em hemorragia subaracnoide. Porque o sangue ele é altamente irritativo, então ele vai gerar uma inflamação nessa região também. E daí a gente tem três principais sinais, né? O sinal de Budzinski, o sinal de Kernick e o de Lazeg. Tá? Existem outros sinais também, mas esses são os que vocês vão ter mais facilidade e vai ser mais comumente avaliado. Né? O de Budzinski, como que é? A gente vai deixar o paciente deitado, como essa criança está aqui. Aqui o que está faltando é colocar a mão em cima do peito da criança e a gente vai fazer um movimento brusco, não demais, né, porque é um pescoço. A gente vai levantar o pescoço da criança ou do adulto, enfim. No sinal positivo vai acontecer isso aqui, ó. O paciente vai levantar a perna, tá bom? Também vai referir um pouco de dor aqui e você vai notar uma rigidez na hora de fazer esse movimento, tá? Num exame normal, o sinal de Budzinski não vai acontecer. Então você vai fazer o movimento, vai estar bem. Pede para o paciente, obviamente, deixar o pescoço relaxado, né? Então no movimento você vai notar que está bem livre o pescoço dele, ele não vai ter essa flexão e não vai ter dor também quando você fizer o movimento, tá bom? Sinal de Kernick e de Lazeg são um pouco semelhantes. O de Kernick a gente vai levantar a perna do paciente, fletir o joelho dele e empurrar em direção à região abdominal. E o paciente vai fletir um pouco o pescoço. Ele vai levantar um pouco a cabeça por conta da dor. Porque essas raízes estão irritadas. Na hora que a gente faz o estiramento, elas tendem a se contrair para diminuir o espaço e diminuir a dor. E o sinal de Lazeg, a perna vai estar esticada e a gente vai manter, né, diferente do Kernick aqui, a gente vai manter a perna estendida e vai fazer o movimento de flexão da coxa contra o quadril. E daí ele vai referir dor se tiver com a meninge irritada. Tá bom? Bom, a gente falou agora da parte do exame neurológico, né? Então vamos avançar um pouquinho para não ficar muito carregada a próxima aula e falar do exame físico especial da parte de cabeça e pescoço, tá? Fiquem tranquilos que eu vou passar um pouco, digamos assim, mais superficial, mais por cima, porque, como eu disse, a gente vai ter as aulas específicas de cada sistema. Cabeça e pescoço. A cabeça é principalmente o que a gente vai avaliar. Formato, a face, se tem uma face dolorosa, se está com uma face quitérica, se está com uma face cianótica, pletórica. Os olhos, as escleras, a gente tem é muito mais fácil avaliar coloração, né? Então, os pacientes estão corado ou descorado e icterícia, principalmente pela esclera. A língua, tá bom? Então, a gente faz a horoscopia também. O ventre da língua, em geral, logo depois da esclera, né? Logo depois dessa parte branca do olho, quando o paciente tem uma icterícia, que começa a ficar amarelado, a parte seguinte que fica é embaixo da língua, tá bom?
Rinoscopia, vamos sempre avaliar, como eu falo para vocês em aula, a região anterior do nariz, tá? A gente vai conseguir ver pelo menos aí o septo e o coneto inferior. Otoscopia, a gente vai avaliar, lembra de toda vez que a gente for fazer rinoscopia, oroscopia, otoscopia, lembra de avaliar a parte externa também. Então, vai fazer oroscopia, avalia lábio, gengiva, língua, tá? Não é só amígdala e faringe. Rinoscopia é a mesma coisa, ver a parte externa, né? Ver a parte externa do nariz. Otoscopia, a gente vai avaliar o conduto, vai ver a membrana, mas antes ver a região auricular, ver a região retroauricular, tá bom? Ver a região da mastoide, que é esse osso que tem aqui atrás do ouvido, tá certo? Pescoço. Pescoço vai trazer muita informação para a gente. A gente vai avaliar o que no pescoço? A gente vai avaliar cadeias linfonodais, tireoide e também, em algumas situações, a gente vai ver a veia jugular, especialmente quando ela estiver túrgida, né? Quando ela estiver cheia de sangue, retendo sangue lá dentro. As cadeias linfonodais eu vou explicar com mais detalhes na aula de cabeça e pescoço, mas a gente tem basicamente 6 cadeias linfonodais, tá? E elas se dividem de acordo com a região do pescoço, tá bom? Aqui, da região mediana até uma linha paralela ao esternocleidomastoídeo e superior ao ocioide, a gente tem a cadeia cervical 1, e aí se divide entre um A e um B, tá bom? De acordo com esse músculo aqui, ó, que é o músculo iomentoniano, tá bom? A cadeia cervical 2 também está acima do ocioide e a 2A ela está anterior ao esternocleidomastoídeo e a 2B ela está posterior a essa linha diagonal no esternocleidomastoídeo e vai até a mastoide. Cadeia cervical 3 ela fica ao longo do esternocleidomastoídeo, mas já abaixo do ocioide, tá? E quando que ela acaba e começa a 4? Quando começa esse trígono aqui, tá bom? Cadeia cervical 5, ela é posterior ao esternocleido, tá vendo aqui é a borda posterior do esternocleidomastoídeo. A cadeia cervical 5, ela fica paralela a essa borda aqui do esternocleido, né? Tá vendo? A gente vai traçar uma linha aqui que vai até a clavícula, tá bom? E a cadeia cervical 6, ela fica na região anterior, né? Na região mediana e paramediana, só que diferente da 1, vou puxar aqui. Diferente da 1 que fica acima do ocioide, a 6 fica abaixo do ocioide até a fúrcula external. Tireoide. Quando a gente for avaliar a tireoide, lembra que a gente vai avaliar principalmente a glândula tireoide, tá? E não a cartilagem tireoide. Então, a gente tem como avaliar, como eu falo para vocês na parte prática, tanto anterior quanto posterior, tá bom? E nota que tanto quando a gente está de frente com o paciente como posterior ao paciente, é sempre bimanual e bidigital, tá vendo? O que a gente vai avaliar no pescoço para a gente chegar na glândula tireoide com mais certeza? A gente vai primeiro, a gente tem a cartilagem tireoide e até um pouquinho acima dela, a gente tem algo um pouco durinho aqui, que é isso aqui, ó, que é o ocioide, tá bom? Logo abaixo a gente tem a cartilagem tireoide, que em homens em geral é mais evidente, por conta de um formato mais em quilha da região anterior dela. Logo abaixo a gente tem o ligamento cricotireoide, que faz o anel cricoide, e logo abaixo, aqui que está escondido atrás, a gente tem a cartilagem cricoide, tá bom? E aí logo na sequência a gente vai achar a glândula tireoide. Lembra que eu falo para vocês em aula que geralmente a gente vai ter mais facilidade de palpar a glândula na região paramediana por conta disso, ó, o istmo da glândula ele é menor, especialmente no sentido crânio-caudal, do que os lobos direito e esquerdo, tá bom? E ela tem esse aspecto folicular aqui e uma consistência carnosa, como eu já expliquei para vocês algumas vezes, mas a gente vai continuar explicando ao longo do ano, tá?
A jugular, quando que a gente vai conseguir avaliar a jugular? Dificilmente a gente vai conseguir visualizar a jugular, exceto em situações como essa, quando o paciente tem uma turgência jugular. E ela surge por quê? Pode ser por compressão da veia cava superior, que é para onde ela drena, pode ser num tamponamento cardíaco, porque começa a acumular, o coração não consegue mais receber sangue, né, dentro dele e começa a acumular para trás, né, então começa a turgir a jugular, ou numa insuficiência cardíaca congestiva, especialmente a direita, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa aula, tá? A gente vai, daqui a pouquinho a gente já vai entrar para tirar algumas dúvidas, talvez vocês tenham. Essas aulas de exame físico, na, estando presente, é mais fácil, né? Porque vocês já vão tirando a dúvida na hora, eu já vou demonstrando, mas não tem problema. Daqui a pouquinho a gente entra no Zoom lá para fazer um bate-papo com vocês e as dúvidas sobre alguma coisa que vocês não entenderam de como que é feito o exame, especialmente da parte neurológica, que é mais difícil, me perguntem, a gente vai solucionando, tá bom? E, obviamente, na prática, nos dias de aula prática, fiquem à vontade para me perguntar, ainda que não seja especificamente da aula prática, que seja da aula teórica, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.